Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que está no nosso dia a dia, em tudo que a gente sente, mas que nem sempre a gente para pensar o que de fato significa. Vamos juntos desvendar a ciência por trás daquela sensação de quente e frio e entender, de verdade, o que é temperatura. E para guiar essa nossa conversa, a gente vai usar como base um material super bacana, selecionado pelo professor Alcides Góes, pensado exatamente para as aulas do segundo ano do ensino médio sobre esse tema. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em temperatura, o que vem primeiro na mente? É a sensação na pele, né? Um café quentinho, um sorvete bem gelado. Mas será que temperatura é só isso? Uma sensação que muda de pessoa para pessoa? A física mostra que tem muito, mas muito mais coisa acontecendo por trás do que a gente consegue sentir. Para entender isso de verdade, a gente precisa pegar um microscópio imaginário, um bem poderoso, e olhar bem de pertinho porque forma todas as coisas no universo, as partículas. E aqui está o pulo do gato. Temperatura, no fundo, não é o calor em si, é uma medida. Uma medida do quê? Do grau de agitação, da dança das partículas que formam um corpo. É basicamente um jeito de medir a energia de movimento delas, o que os cientistas chamam de energia cinética média. E aqui fica super visual, olha só a diferença. De um lado, com uma temperatura maior, as partículas estão frenéticas, se movendo para todo lado bem rápido. Do outro lado, com uma temperatura menor, elas estão bem mais calmas, se movendo devagar. A lógica é essa, mais agitação, mais temperatura. Menos agitação, menos temperatura. Simples, né? Ok, então. Se a gente tem coisas com diferentes níveis de agitação de partículas, o que acontece quando a gente junta essas coisas? Bom, elas começam uma espécie de conversa, uma troca de energia para achar um meio termo. E essa imagem do café com leite é perfeita para isso. Pensa no café quente. As partículas dele estão a 1000 por hora. Agora, o leite frio, com as partículas bem mais tranquilas, quando eles se misturam, as partículas agitadas do café começam a esbarrar na do leite, passando energia. É como se o café acordasse as partículas do leite. E essa troca de energia não para até que... pronto. A agitação média das partículas do café e do leite fica igual. Nenhum deles está mais quente ou mais frio que o outro. Eles chegaram num acordo, numa temperatura única. E o nome chique que a física dá para isso é equilíbrio térmico. Tá, mas e daí? Como isso funciona na prática? Tipo, com um termômetro. Pensa bem, quando a gente coloca o termômetro debaixo do braço, ele não dá a temperatura na hora. Ele precisa de um tempinho, né? Esse tempo é exatamente para ele entrar em equilíbrio térmico com o nosso corpo. Só quando a temperatura dos dois se iguala é que ele mostra o número certo. Faz todo sentido agora. Certo, se temperatura é uma medida, a gente precisa de réguas para medir. E, ao longo do tempo, foram criadas diferentes réguas, ou melhor, escalas, para a gente conseguir colocar um número nessa agitação toda das partículas. A mais famosa para a gente aqui no Brasil, claro, é a escala Celsius. A ideia por trás dela é genial de tão simples. Ela usa 2 pontos que todo mundo conhece da água. O 0 é quando a água vira gelo. O 100 é quando ela começa a ferver. E aí é só dividir o espaço entre esses 2 pontos em 100 partes iguais. Cada parte é 1 grau Celsius. Já a escala Fahrenheit, que a gente vê muito em filmes e séries americanas, usa outros pontos de referência. A água congela a 32 graus e ferve a 212. Isso cria um intervalo de 180 divisões. No fim das contas, é só uma régua diferente para medir a mesma coisa. E aí a gente chega na escala Kelvin. Essa é diferente. Ela não se baseia em algo como a água. Ela está ligada diretamente à própria agitação das partículas. Por isso ela é chamada de escala absoluta. É, digamos, a língua oficial da temperatura na ciência. Bom, se existem todas essas escalas diferentes, é super importante a gente saber como traduzir uma na outra. Como passar de Celsius para Fahrenheit ou para Kelvin. É isso que a gente vai ver agora. Essa imagem aqui ajuda a gente a entender a lógica por trás da conversão. Percebe como os pontos importantes se alinham, onde a água congela, 0 graus Celsius de um lado, 32 graus Fahrenheit do outro. Onde ela ferve, 100 graus Celsius e 212 graus Celsius. Existe uma proporção aí, e é essa proporção que nos permite criar uma fórmula para converter uma na outra. E aqui está a famosa fórmula. A temperatura em Celsius dividida por 5 vai ser sempre igual à temperatura em Fahrenheit, menos 32, e o resultado disso dividido por 9. Com essa equação, a gente consegue traduzir qualquer temperatura entre essas duas escalas. Agora, de Celsius para Kelvin, é muito mais fácil. Como o tamanho de 1 grau Celsius é o mesmo de 1 Kelvin,
A única diferença é onde a contagem começa. Por isso, para passar de Celsius para Kelvin, é só somar 273. Simples assim. E essa escala Kelvin, por não ser arbitrária, nos leva a uma pergunta incrível. Será que existe um limite para o frio? Existe uma temperatura mínima no universo? Um ponto que não dá para ficar mais frio que aquilo? E a resposta é sim, existe. E esse limite é o zero da escala Kelvin, o famoso zero absoluto. Esse é o ponto mais frio que teoricamente é possível existir. No 0 Kelvin, uma coisa impressionante aconteceria. Lembra que a temperatura mede a agitação das partículas? Pois é, no 0 absoluto, essa agitação para. Teoricamente, todo movimento para. É o estado de energia mais baixo, a calmaria total da matéria. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Se tudo que a gente conhece é feito de partículas que não param de dançar, o que realmente acontece quando essa dança para por completo? É uma das fronteiras mais fascinantes da física. Muito obrigado por acompanhar essa análise